Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá, está no ar mais um episódio do Pode Respirar, o seu podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. E hoje nós vamos conversar sobre o controle ambiental, sobre a importância dele no controle das alergias respiratórias. Eu sou a doutora Semi, sou médica alergista adulta e infantil. Eu sou a Maísa, fisioterapeuta respiratória. Estou aqui com a Semi para a gente bater um papo sobre o controle ambiental nas doenças respiratórias. Doutora Semi, qual o impacto do controle ambiental nas doenças respiratórias? Nossa, Maísa, sabe que isso é uma das coisas mais importantes quando a gente trata as alergias respiratórias, né? Então, assim, ter um bom controle ambiental faz parte do tratamento. Não tem como a gente tratar doenças respiratórias, como rinites, como asma, como conjuntivite alérgicas, por exemplo, sem que a gente tenha um controle ambiental. Então, assim, ter essa noção, né, de como que deve ser o ambiente do paciente alérgico com relação a cortinas, tapetes, pelúcia, a higienização do ambiente, isso é extremamente importante no controle das doenças respiratórias, né, que tem esse cunho alérgico, porque a gente sabe que os principais causadores, né, das alergias respiratórias, que são os ácaros, os fungos, os alérgenos que estão ali dispersos no ambiente, eles ficam ali escondidinhos, né, só esperando o momento oportuno para desencadear crises respiratórias. Mas, agora me fala uma coisa assim, né? A gente tem que fazer esse controle ambiental, né? A gente tem que ter essa consciência, né? De como que deve ser o ambiente do paciente alérgico. Os pais, por exemplo, que fumam, né? Porque o cigarro, ele também é um irritante. A poluição é um irritante para a via respiratória. Me fala como que a fisioterapia respiratória, ela pode ajudar no controle das doenças respiratórias. Claro. Então, como você disse, realmente o controle ambiental faz toda a diferença no tratamento da criança. Se eu pegar e fazer um tratamento com aquela criança de prevenção ou de tratamento da doença em si e ela não tiver todo o controle em casa, a gente leva esse tratamento por água abaixo. Então, é extremamente importante seguir o passo a passo. Então, realmente precisamos de evitar o máximo possível de poluentes, coisas que possam acumular. Eu costumo dizer que tem que ser um quarto de monge, que só a cama e a cômoda, e mais nada, assim. Se tiver urso de pelúcia, aquelas cobertas cheias, toda peluda, tudo vai atrapalhar. Então, a fisioterapia ela vai atuar tanto na prevenção, que é justamente conscientizando e ensinando, dando passo a passo de como a família pode fazer para ter o maior controle ambiental possível. E, doutora Semi, me fala aqui, por favor, fala para os pais, para as mães que estão nos ouvindo, quais as principais recomendações do controle ambiental para prevenir a crise da asma? Bom, como você falou, né, o paciente ele tem que viver num quarto de monge, né? Bom, então assim, você tem que minimizar, os objetos que acumulam poeira, sobretudo ali no quarto desse paciente. Então, o ideal, né, é que sejam cortinas que possam ser laváveis, que o colchão e o travesseiro, eles tenham capas, né, anti-ácaro, certo? Que durante a limpeza da casa, né, que não passe vassoura, porque quando a gente varre, a gente levanta a poeira e essa poeira fica dispersa ali no ambiente. Então, tem uma proliferação, né? Os ácaros, eles ficam mais dispersos ali no ambiente. Que seja passado um pano úmido, né? Sem cheiro, porque o cheiro, ele também é um irritante para a via aérea do paciente. Aspirar, né? Se você não pode ser com qualquer aspirador, mas existem alguns que são um pouco mais indicados, que são aqueles aspiradores com filtro EPA, né? Que a gente tem algumas marcas aí no mercado, algumas famílias, por exemplo, que eu tenho de paciente, não conseguem comprar, porque é um aspirador que tem um custo muito alto, né? Para você comprar, mas que podem alugar e algumas empresas vão até a casa do paciente para fazer essa higienização, né? A questão
do animalzinho de estimação, né? Hoje muitas famílias têm pet, eu, por exemplo, tenho pet, só que a gente tem que ter alguns cuidados ali, né? Não deixar o pet, por exemplo, dormir na cama com um paciente alérgico, não deixar o pet ficar toda hora em cima do sofá, porque ele vai deixando pelinho ali no pelinho dele, é onde fica ali os ácarozinhos do epitéliozinho do animal colado, né? Então, a gente precisa ter, óbvio, que quando a gente fala, ai, não pode isso, pode... Nossa, mas eu não vou mais ter nada em casa. Gente, não é só dentro da casa da gente que tem isso, né? O paciente, ele também frequenta outros ambientes. Ele frequenta a escola, onde tem cadernos, tem muito papel, tem muito livro. Ele vai na casa do amiguinho, ele vai na casa da avó, né? Então, todos esses ambientes são ambientes em que ele pode, por exemplo, desencadear, entrar em contato com um gatilho, né? E desencadear uma crise. Então, o controle ambiental, ele é um dos tripés do tratamento ali, né? É uma das perninhas do tripé de tratamento das doenças respiratórias. Complementando, quem não consegue o aspirador com o filtro EPA, que é o recomendável, abre mão e vai da vassoura com o rodo, Perdão. Quem não conseguir o filtro EPA com o aspirador, pode ficar lá com a sua vassourinha, com o seu rodo, o pano, umedecido, é muito melhor do que varrer, né? Porque realmente a poeira fica ali. Eu estava vendo, né, de 2 a 3 horas no ar para depois pousar e vai pousar de novo no chão, em cima do móvel. E aí a criança vai continuar tendo acesso àquele pó, aquele ácaro. E se a criança for reativa, não tem jeito, não vai ser medicamento nenhum que vai fazer diferença. Exato. E sabe que eu lembrei aqui, enquanto você falava, que a gente tem aqui em São Paulo, pelo menos, né, as 4 estações do ano ali. E quando a gente termina o outono e inverno, geralmente a gente guarda as roupas, né, de frio lá no armário, enfim. E o que eu costumo fazer em casa, e eu até oriento alguns pacientes, né? Sabe aqueles sacos, né, que são sacos a vácuo? Sim. Guardar todas as roupas, lava, né, e guarda as roupas ali e depois fecha o saco a vácuo, porque você impede com que aquela roupa fique exposta até a próxima estação de frio, exposta à poeira, porque ali vai acumulando, né, poeira e tendo proliferação de ácaros. Má, agora me fala uma coisa, existe alguma estratégia ou algum exercício que nós podemos realizar em casa para o controle de crises de tosse ou de crises de asma? Sim. Entrando nesse critério também de roupas guardadas, né, de produtos que a gente usa, o cheiro, a máscara é uma estratégia muito importante para a gente manusear quando a mãe vai lá mexer no guarda-roupa, quando a criança está ali perto, próximo, enquanto a mãe ou o pai estão guardando as roupas ou retirando as roupas, ventilador. Então, a gente precisa de remover esse pó. Então, a máscara, ela acaba sendo uma estratégia importante para evitar que a gente tenha esse impacto direto do cheiro, do pólen, do que quiser aqui naquela região ali do quarto. E a gente também não pode esquecer da lavagem nasal. É uma excelente estratégia. Não tem como, eu sei que existem dificuldades. Muitas mães, pais não conseguem fazer na criança. Parece que a criança é o que eu escuto muito, né? Um touro bandido, não consegue segurar para poder fazer. Mas é algo primordial que vai facilitar o batimento mucociliar, removendo essa secreção, esse pólen que fica ali grudado, porque o nosso nariz tem essa função de remover esse pólen, essa poeira, esse ácaro. Porém, a gente precisa ajudar com que esse mucociliar, que é os pelinhos que a gente tem dentro do nosso nariz, remova com mais facilidade. Então, isso é necessário a gente fazer o uso da lavagem nasal. Meus filhos são muito alérgicos. Quando amanhece, começa com espirra-espirra, a primeira coisa, vamos lavar esse nariz. Não precisa ter secreção para poder lavar o nariz. A gente precisa facilitar a fisiologia. Então, na fisiologia humana, nós já temos esses cílios mucociliar. Nesses cílios já tem presença de secreção, que é onde gruda esses pólens, onde gruda a poeira. E aí a gente faz a lavagem o quê? Removendo, facilitando a saída desse micro-organismo que está ali irritando a mucosa do nariz, fazendo a criança espirrar, lacrimejar. Então, é uma estratégia barata, simples, no dia a dia, que todo mundo é capaz de fazer. Sim, então, em resumo, né, a lavagem nasal
feita, né, cuidadosamente, né, respeitando ali a pressão para não causar nenhum tipo de dor de ouvido, ela é muito bem-vinda, né, ali no controle ambiental das doenças respiratórias, vai ajudar com que esse cílio ele fique mais levinho, fazendo a sua função, que é justamente ali filtrar, né, as impurezas que entram ali pelo nariz. Exatamente. Doutora Semi, me fala aqui, como nós podemos identificar uma criança que está entrando na crise? Bom, então, basicamente, aquela criança já sabidamente alérgica, né? Que tem uma rinite, que tem uma asma, e ela entrou em contato ali com algum gatilho, por exemplo, né? Como nós já falamos bastante aqui, entrou em contato, por exemplo, com poeira, com pó, com mofo, e começou ali a espirrar, um espirra atrás do outro, começou a ficar toda congestionada, com o nariz trancado, começou a coçar o olhinho, às vezes o olho fica até um pouquinho mais inchadinho, começou com uma tosse mais chatinha. As crianças que têm asma, por exemplo, elas podem ficar ali com uma tosse mais irritativa, às vezes até fazem um quadro de broncoespasmo mesmo, né, que é aquele cansaço, evoluindo com chiado, muitas vezes precisam ali de medicação de resgate, né, e tanto os alérgenos, né, que são os que estão ali dispersos no ambiente, né, que a gente inala, mas também, por exemplo, a fumaça de cigarro, né, extremamente irritante, a poluição ambiental, cheiros fortes, né, às vezes de produto de limpeza, algumas vezes de perfume mesmo, né, dos próprios familiares. Isso tudo pode fumaça, né, não só de cigarro, mas queimadas em geral. A gente teve muitas crianças com problemas respiratórios agora, nessa época de queimadas, né? Então, isso dali, nossa, foi assim, a gente viu muito, né, Má? Muitas crianças ruins por conta das queimadas que aconteceram ali pelo Brasil. Então, todos esses são gatilhos de crises para os pacientes, tanto de rinite, quanto de asma, quanto de conjuntivite alérgica. Tá? Nós já vivemos num lugar muito poluído, né? E, infelizmente, tem alcançado muita extremidade do Brasil. Então, vários locais, várias regiões têm um ar muito seco, muito poluído. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a umidificação relativa do ar, não é mesmo? Que possui uma taxa de nível pela Organização Mundial da Saúde, ela tem um critério, mas a gente vê que não funciona para a gente. Infelizmente, nós ficamos cada vez mais baixo da taxa boa do ar. E tem alguma estratégia que a gente pode poder melhorar essa questão? Sim, a gente pode estar lançando mão, né, dos umidificadores, que são aqueles aparelhos. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado com relação aos umidificadores, porque se você coloca ele ali num ambiente que já é muito úmido, que tem uma certa quantidade de mofo, você pode acabar piorando. Agora, se é um ambiente ali que não tem isso, super ajuda, porque a gente sabe que a umidade relativa do ar baixa, ela resseca a mucosa, né? E a mucosa nasal ressecada, ela também funciona como um gatilho para as crises de rinite. Bom, e aqui no Pode Respirar, a gente levanta muito a bandeira da atividade física, né? Porque a gente sabe dos benefícios, da importância da atividade física para qualquer pessoa em qualquer idade. Mas nos pacientes alérgicos é extremamente importante, né? É ali uma das coisas que está relacionada com a questão da imunidade. Toda mãe pergunta, doutora, o que eu faço para aumentar a imunidade do meu filho? A atividade física é uma das coisas que melhora muito a imunidade de todos nós, né? E aí eu queria perguntar para a Maísa, como que a gente pode estar abordando a atividade física em alguns pacientes, por exemplo, né? Como que a fisioterapia pode, qual que é o olhar do fisioterapeuta, né? Com relação a, por exemplo, os pacientes asmáticos, né? E a atividade física, visto que a atividade física, para alguns pacientes, é um gatilho de crise. É real. Realmente a asma e a atividade física devem andar lado a lado. Muitas famílias, eu recebo essa informação, essa dúvida, essa queixa da mãe falando que eu não deixo ele correr, eu não deixo ele pular, ele vai brincar, ele cansa. Então, mesmo fazendo uso do medicamento, que ainda precisa de alguns ajustes, né? O controle medicamentoso é extremamente importante, necessário. Mas a fisioterapia, ela vai atuar diretamente na mecânica respiratória.
respiratória. Então, nós vamos preparar aquele pulmão para que ele aceite, consiga essa demanda. Então, muitas vezes, o coração e o pulmão andam muito juntos. E o nosso diafragma, que é o músculo que a gente respira, ele rouba muitas energias do corpo todo. Então, a criança vai correr e ela, às vezes, não consegue ter a demanda oxigenativa necessária. E aí acaba cansando. Quando cansa, ela pode ou não chiar, pode ou não tossir, mas ela pode querer ficar mais quietinha, mais parada e desistir dessas brincadeiras mais ativas. Então, por esse motivo, além de fazer o tratamento medicamentoso, é importante passar com a fisioterapia, porque nós vamos fazer o quê? Uma abordagem mecânica. Então, nós vamos, além do medicamento, melhorar a condição cardiopulmonar dessa criança. E as brincadeiras, os exercícios, as atividades, elas vão continuar acontecendo, mas nós vamos dar capacidade para esse pulmão fazer. Então, sem precisar aumentar necessariamente as doses e, consequentemente, o seu corpinho vai conseguindo ajustar a demanda que aquele coração e aquele pulmão precisa para poder respirar melhor numa demanda maior de volume de oxigênio. Maravilha. Maísa, foi um prazer dividir esse podcast com você. Tenho certeza que a gente conseguiu, assim, sanar bastante dúvida, né, dos pais aqui, que é o nosso principal objetivo, né? É uma grande honra, né, compartilhar com você dessa equipe, né, do Pode Respirar, né? Espero que venham mais episódios, né, para que a gente possa trazer cada vez mais informação e empoderar essas famílias, né, com relação às alergias respiratórias. Esse foi o Pode Respirar de hoje. Até mais!